Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV. E hoje, de maneira especial, queria rezar sobre um valor que é muito importante, hoje mais do que nunca. E temos aqui também alguém que quer participar no programa, também faz parte. E, como eu dizia, falando de um valor que hoje é fundamental. É fundamental este valor que se chama verdade. Mas que verdade? Pode questionar o senhor aí, a senhora, os irmãos que estão neste momento a assistir. Mas que verdade? Hoje ouve-se tantas verdades. A verdadeira verdade só existe quando há humildade. Esta verdade é acompanhada, ou a verdadeira verdade, se posso chamar-lhe assim, ela só é verdade quando há humildade. Porque o humilde fala a verdade. O humilde conhece a verdade, o humilde vive a verdade. E não olha a que muitas vezes eu aceite ou não aceite, muitas vezes eu desta maneira, hoje digo desta maneira, amanhã digo daquela maneira. Não. Para o humilde só existe uma verdade. E essa verdade tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é ali que o humilde se fundamenta a verdade e vive a verdade. E trago, como é habitual, um texto para partilhar sobre esta verdade na humildade. E começa com uma citação bíblica, este texto, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. E diz o seguinte: Este é o nosso motivo de orgulho, o testemunho da consciência de que nos comportamos no mundo e, mais particularmente, em relação a vós, com a santidade e a sinceridade que vem de Deus. Não foram razões humanas que nos moveram, mas a graça de Deus. Este é o nosso motivo de orgulho. É este o nosso motivo de orgulho. O testemunho da consciência de nos comportarmos no mundo e, mais particularmente, em relação a vós, com a santidade e a sinceridade que vem de Deus. Não foram razões humanas que nos moveram, mas a graça de Deus. É esta passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Portanto, queridos irmãos, é preciso a humildade, isto é, reconhecer-se pobre para admitir a verdade e para suplicar por essa mesma verdade. É preciso, não é, reconhecer-se humilde, reconhecer-se pobre para admitir a verdade. Porque muitas vezes o orgulho não admite a verdade. A vaidade não admite a verdade. O egoísmo não admite a verdade. O egocentrismo não admite a verdade. A violência não admite a verdade. A guerra não admite a verdade. Só a humildade. E continua este texto. Não pretendo ter nada de exclusivamente divino em mim. Não pretendo ser profeta. Sou apenas alguém que procura a verdade e está decidido a encontrá-la. Não considero nenhum sacrifício excessivamente grande para ver Deus face a face. Toda a minha atividade, quer seja social, política, filantrópica ou ética, é direcionada para esse fim. Uma vez que sei que Deus se encontra mais frequentemente nas criaturas mais humildes do que nas criaturas mais elevadas e poderosas, luto para atingir a condição das primeiras.
não posso fazê-lo sem as servir. Daqui a minha paixão pelo serviço às classes oprimidas, para ver face a face o universal espírito da verdade, que tudo preenche. É preciso ser-se capaz de amar o ser mais mesquinho da criação, como a nós mesmos. Tudo aquilo que em verdade, em verdadeira humildade, posso revelar-vos, é que ninguém encontra a verdade se não possuir um grande sentido de humildade. Se quereis nadar no seio do oceano da verdade, deveis reduzir-vos a nada, a zero. Engraçado que aqui este texto, e uma das coisas diz, para ver face a face o universal espírito da verdade, ou seja, Deus, que tudo preenche, é preciso ser-se capaz de amar o ser mais mesquinho da criação como a nós mesmos. Tudo aquilo que em verdadeira humildade posso revelar-vos é que ninguém encontra a verdade se não possuir um grande sentido de humildade. Se quereis nadar no seio do oceano da verdade, deveis reduzir-vos a zero, a nada. E hoje, quem está disposto a reduzir-se a nada? Quem está disposto a ser servidor, estar ao serviço dos outros? Quem está disposto a ir e lutar por aqueles mais fracos, por aqueles mais pobres, por aqueles excluídos, por aqueles desorientados, por aqueles sem nada? Isso é a verdadeira verdade. Quem está disposto a lutar pelos direitos daqueles que são enganados? Quem está disposto a lutar por estes seres descartados na nossa comunidade, na nossa vida? Quantas vezes, pelo orgulho, nós calcamos aqueles que estão à nossa frente para poder subir mais alto, para ter poder, para dominar os outros? Isso não é verdade. Isso não é a verdade. A verdade é aquele que sabe que não está nele, mas que vem até ele por Deus. É aquele que imita Jesus Cristo. É aquele que caminha ao lado daquele que tem sede de justiça. É aquele que está no chão para levantar o outro. É aquele que se rege por princípios e que não dobra diante dos poderosos, diante daqueles que o quer corromper, daquele que o quer desviar do verdadeiro sentido de justiça, de verdade. Mas só com um coração humilde. Só com um coração capaz de lutar contra os poderosos deste mundo. Que não é fácil. Quando hoje nós vemos tantas guerras, tanto terrorismo espalhado e lançamos cada vez mais ódio uns para os outros, aí não está a verdade. Quando nós somos capazes de aceitar, de acolher este valor tão importante da nossa vida, que é a verdade. Quando nós somos capazes de ser transparentes e reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, as nossas misérias, as nossas quedas, os nossos defeitos, quando sermos capazes de reconhecer isso, aí somos humildes, aí encontramos a verdade. Aí caminhamos livremente na verdade. Porque verdade também é igual a liberdade.
Não há ninguém que seja livre se não estiver na verdade. Ninguém pode dizer que é livre sem estar na verdade. E por isso é esse desafio, este convite para o dia de hoje, nós rezarmos pela nossa humildade. E para que o nosso coração cresça, não é, na verdade. Para que o nosso coração se assemelhe ao coração de Jesus, que é verdade. Que é verdade. Onde aquele homem era inteiramente a verdade. Nos seus gestos, no seu pensar, no seu agir, no seu amar, no seu acolher, no seu realizar os seus prodígios, os seus milagres. Tudo havia verdade nele. E nós temos esse modelo à frente dos nossos olhos para pôr também em prática. Nada é impossível, desde que no nosso coração haja essa humildade. Reconhecer a nossa miséria. Reconhecer que muitas vezes fraquejamos. Não ser muitas vezes orgulhosos. Pedras de gelo que não sentem que são indiferentes àqueles que nos rodeiam. Que por muitas vezes, por minha culpa, por minha grande culpa, eu acabei por contribuir para que o meu irmão esteja no chão. Para que o meu irmão passe necessidade. Para que o meu irmão tenha dificuldade em comer o pão de cada dia. Porque eu não andei na verdade. Porque eu não fui transparente. Porque eu não fui humilde. Não tive escrúpulos nenhuns em o calcar. Por isso, neste dia, convido-vos a mergulhar no nosso interior, a mergulhar no nosso coração e olhar para dentro do nosso coração onde eu faltei à verdade, onde eu não reconheci a verdade, onde eu não acolhi a verdade, onde eu rejeitei a verdade. E bater com a mão no peito que a partir de hoje há um homem novo, há uma mulher nova para viver para a verdade e, na verdade, com um coração humilde. Temos sempre na Eucaristia, queridos irmãos, o ato penitencial, que é uma oração que podemos rezá-la no nosso dia-a-dia. E por isso vos convido a rezar esta mesma oração comigo, pedindo perdão a Deus e as vezes que eu ofendi o meu irmão, as vezes que eu pequei contra o meu irmão, as vezes que eu faltei à verdade. E por isso rezemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria e aos anjos e santos que me deem a graça de ser perdoado. E perdoado também por eles, por tudo aquilo que omiti, por tudo aquilo que não fui verdade. Por aquilo que eu andei na escuridão da mentira, andei na escuridão da corrupção. Que neste ato penitencial, neste ato de reconhecer a miséria do meu coração, seja perdoado por toda a graça de Deus Pai Todo-Poderoso e pelos meus irmãos que me rodeiam, pelos meus irmãos que ofendi. Perdoa-me, Senhor, pelas minhas faltas de verdade. Perdoa-me, meu Senhor, porque foi minha culpa, minha grande culpa, que eu não andei na verdade, que eu faltei à verdade. E que os anjos e santos, o Senhor e Nossa Senhora e o próprio meus irmãos me perdoem assim, para que eu seja um homem novo, um homem da verdade, um homem da transparência, um homem da luz. Abençoa, Senhor, toda a minha vida e o meu coração e o dos meus irmãos. Amém. Queridos irmãos, foi este momento, este reconhecer o meu coração e rezei de forma até pessoal, porque também muitas vezes faltei à verdade, muitas vezes errei, muitas vezes não fui transparente, muitas vezes não fui correto. E neste ato de olhar para o meu coração com muitas manchas de falta de verdade, que o Senhor
na sua humildade e na sua misericórdia, nos perdoe e que nos ajude a nascer novamente homens novos, mulheres novas para a verdade. Da minha parte, me despeço até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vós.